Outra gente bronzeada mostra seu valor. Eu fui a Penha, fui O país da bola redonda está em festa. Foram 52 jogos, 146 gols, quase 5.000 minutos de bola rolando nos espetaculares gramados do país da bola oval. Anda dizendo que o molho da baiana melhorou seu prato. 24 nações calçaram suas chuteiras e adentraram o gramado em busca do ouro da taça, atrás dos louros da vitória. No final, a vitória sorriu não para os louros altos da Suécia, nem para os negros fortes da Nigéria. Encantou-se com o moreno baixinho, carioca da Vila da Penha. Outra gente um batuque de matar. Nessa maratona de quase 2 meses, nós aprendemos a reverenciar, a adorar e depois a idolatrar esse anjo peladeiro, esse santo moleque chamado Romário. Eram para ele nossas preces, para que Deus o iluminasse, já que a luz do raio se apagara, o caminho dos rios se enrolara num círculo vicioso e a leveza do Bebeto fora soterrada entre as botinas 44 das defesas adversárias. Tá bem que contamos com a raça do Dunga, a solidez do Mauro Silva, a tranquilidade do Márcio Santos, a altivez e a categoria do gigante Aldair, a bênção do ungido Jorginho, a adaptação do Mazinho, a patada certeira do Branco e até com a absurda e desnecessária cotovelada do Leonardo. Tá certo que no final, quem segurou a barra mesmo foi o Tafarel, que defendeu o chute do Massaro. E quem garantiu a taça foi mesmo o nosso Deus, ao castigar a petulância de Bajo, pequeno Buda, onde já se viu usar uma trancinha daquelas. Brasil, esquentai vossos pandeiros, iluminai os terreiros, que nós queremos sambar. Mas foi São Romário, nascido no Jacarezinho, criado na Vila da Penha, domiciliado em Barcelona e residente nas redes de futevôlei da Praia da Barra e no coração de todo brasileiro, que atendeu às nossas preces. Foi São Romário que, com sua predestinação para fazer gols, fez com que, depois de 24 anos, finalmente chegasse a hora dessa gente bronzeada mostrar mesmo o seu valor. Tetracampeão. O Brasil está em festa. Somos os melhores do mundo. Mas é bom não esquecer que continuamos a ter um dos menores salários, um dos mais altos custos de vida, uma das maiores taxas de mortalidade infantil e um dos índices mais altos de violência, etc, etc. Ô, Flávio, vai cortar o nosso barato? É claro que não, só que a gente não pode deixar o tetra subir a cabeça. Como dizia o grande Raul Seixas, eu tenho uma porção de coisas grandes para conquistar e não posso ficar aí parado. Você está certo. Principalmente agora que as eleições gerais vêm chegando. Pois é. Talvez também tenha chegado a hora dessa gente bronqueada mostrar seu valor. Será mesmo que campeonato mundial ganha eleição? A resposta a gente vai ter depois do intervalo. A vitória de anteontem justifica uma meditação sobre o Screte. Pergunta: para nós, o que é um Screte? Digamos, é a pátria em calções e chuteiras, a dar rútilas botinadas em todas as direções. O Screte representa os nossos defeitos e as nossas virtudes. Em suma, o Screte chuta por 150 milhões de brasileiros. E cada gol do Screte é feito por todos nós. Pátria de chuteiras. O que significa isso? Essa história tem a ver com uma
uma popularização do esporte no país muito grande, né, que está relacionada a uma passagem do futebol amador ao futebol profissional nos anos 30 e 40. O futebol foi um meio através do qual jogadores, atletas e, portanto, profissionais das classes populares, e nisso, no Brasil, há um componente de cor, né, ligado às diferentes classes sociais, é uma ascensão de elementos das classes populares através do futebol e de lutas e conflitos em torno disso também, de preconceitos implícitos, etc. E, através disso, o esporte construiu um estilo próprio, né, no Brasil, e construiu também uma popularização, quer dizer, um espetáculo de massa, uma maneira de torcer também peculiar. E por isso tudo está embutido na expressão pátria em chuteiras, né, que é uma expressão jornalística, né, criada pelo Nelson Rodrigues, mas que exprime um pouco essa paixão pelo futebol, tem a ver com essa história e tem a ver com a presença do Brasil no cenário internacional através do futebol, que é uma vitória do país sobre si próprio, né, e sobre os seus próprios preconceitos, seus dilemas, né? E o futebol brasileiro é esse produto mestiço, né, que pela primeira vez no futebol mundial, uma equipe de brancos, mestiços e negros, né, é campeão do mundo e imprime um estilo de futebol inteiramente novo e bonito, né, levando a que os torcedores de vários países subdesenvolvidos ou de negros na África ou em várias partes pudessem se identificar com aquele time por razões extra-futebol, extra-campo também, né? Em 1962, o Brasil foi bicampeão do mundo. Em 64, derrubaram o presidente João Goulart. Em 1966, tivemos uma das mais vexatórias participações em Copas do Mundo. Voltamos para casa antes das oitavas de final. E nem por isso o governo Castelo Branco caiu. Em 70, a torcida cantava "Pra frente, Brasil", enquanto nos porões da era Médici, a gente veio a saber depois o que acontecia. De lá para cá foram 24 anos sem título. E isso, aparentemente, não afetou em nada a vida política do país. O futebol, como qualquer outra coisa, o carnaval, o vôlei, qualquer coisa pode ser utilizado pela política. Isso não confere ao futebol nenhum pecado, porque isso é o que acontece. Na ditadura, realmente, a ditadura militar se aproveitou da conquista de 70 para fazer positivo, para fazer o negócio do Brasil grande e tal, e esconder as mazelas, né, as torturas, aquela coisa toda. Mas o futebol em si, ele não é uma coisa, ele não é o ópio do povo, como, né, para plagiar o Marx. Ele é uma questão cultural nossa. Nós, brasileiros, gostamos de futebol. E se vocês tivessem tempo, eu teria vários casos para contar, para provar o que eu estou dizendo. Conta um caso. Vou provar. Um amigo meu foi preso no início da década de 70. Ele pertencia a uma organização guerrilheira. Foi levado para a polícia do Exército. E lá ele ficou deitado junto com os outros presos da organização dele. E a ordem é o seguinte: um não podia falar com o outro. Porque se um falar com o outro, o sujeito que estava atrás, com a arma, atirava. A ordem é assim: um não pode falar com o outro. E passou dias deitado em silêncio ao lado dos outros. Até que um dia o sentinela reconheceu um dos presos, aí travou um diálogo rápido. E aí esse meu amigo aproveitou e falou assim: estava deitado, e falou assim, doutor ao sentinela: você sabe quanto é que foi Vasco e Volta Redonda? Aí o sentinela falou assim: 1-0 Vasco. Aí ele falou: aí eu abusei. Gol de quem? Aí o cara assim: Marco Antônio. E cala a boca, senão eu te mato agora. Aí ele falou assim: eu fiquei com vergonha, mas fiquei feliz. Então você vê, na hora da morte, político, quer dizer, um guerrilheiro que leva a política ao extremo, estava ali na hora da morte preocupado com o futebol. E agora? A conquista da Copa vai ajudar algum candidato? O Tetra ganha a eleição? Não, o Tetra não ganha a eleição. O futebol é uma paixão nacional, mas não é só no Brasil, é na Itália, na Alemanha, é na Espanha, é na Argentina.
São momentos de muita glória para um país, de muita alegria, né, para uma população quando se ganha um campeonato, né? E no Brasil não é diferente. Só que a gente tende a fazer umas associações muito simplistas, né? Ganhou o campeonato, logo é possível faturar isso politicamente. Eu não creio que é possível faturar politicamente um campeonato, um campeonato mundial, ou mesmo uma disputa de clubes. No caso, o São Paulo ganhou, né? Não acho que o Maluf vai faturar a vitória do São Paulo, né? Acho que a gente tendeu a pensar um pouquinho assim por causa da Copa de 70. A Copa de 70 foi realizada em meio ao período mais duro da ditadura, a ditadura do Médici, um momento que o país fazia uma grande apologia de suas qualidades, era um governo fanista, né? O Brasil grande, o Brasil que vai para frente, ame ou deixe, né? E a Copa do Mundo se encaixava bem dentro daquela doutrinação autoritária, né? E intolerante, né? Era uma coisa muito intolerante, muito agressiva até aquela propaganda, né? Mas as outras Copas não foram assim. Os cientistas políticos, os jornalistas que já examinaram o governo JK, a gente não vê menção à vitória de 58. O JK já era um governo alegre, né? Era um governo simpático, era o pé de valsa. O Brasil não ficou alegre com a Copa do Mundo, mas a cara política do Brasil já era uma cara mais descontraída, né? E não se associa o sucesso, quer dizer, o legado que ficou de JK como o presidente mais simpático, o presidente democrático, o único presidente que cumpriu um mandato, enfim, que realizou eleições. A gente não associa isso à vitória do nosso futebol, né? Como a gente não associa sucessos e fracassos de João Goulart à vitória de 62, o bicampeonato, né? A gente faz isso com 70 porque realmente a ditadura faturou sucesso, né? Normalmente a estrutura política utiliza o esporte. Nós temos exemplos das Olimpíadas de 36, que Hitler tentou utilizar as Olimpíadas, mas mesmo assim fracassa, que um corredor americano derrota, um corredor americano negro derrota um corredor alemão que vinha defender o mito racial alemão. Nós temos a utilização da política na Copa de 70, no governo Médici. Nós temos a utilização da política em 78, na Copa na Argentina. E temos a utilização recente da política no governo Silvio Berlusconi, que ele aproveita a partida Brasil-Itália para sancionar um decreto para soltar os corruptos. Então, há N exemplos para mostrar essa relação entre política e esporte. No caso do Brasil, para compreender, é interessante notar que há uma coincidência entre as Copas que o Brasil ganhou e eleições. Mas, mesmo assim, isso não significa que há uma relação causal. Eu acho que hoje a gente não tem ditadura, mas a gente tem uma população que quer o tetra e que quer mudar, né? Que está otimista, que está feliz com a vitória, claro, estamos felizes. Estamos otimistas e talvez a gente possa até ficar um pouco mais exigente. Eu acho até que a gente pode fazer um raciocínio diferente, quer dizer, em vez de achar que o tetra vai servir de um certo engodo para a política, a gente pode até pensar que a população pode até ficar mais exigente nesse otimismo que ela está. Mas também não quero fazer essa relação. Eu acho que qual candidato poderia se beneficiar disso? Não vejo essa relação. O Fernando Henrique, desde o começo da campanha, ele tem feito uma campanha tentando passar uma imagem de otimista. Ele está resgatando Juscelino, né? Ele vai lançar o programa dele no Memorial JK. O Lula já tem a campanha dele já tem uma cara messiânica, uma cara de grande líder popular, mas já tem uma cara, né? Acho que, e no caso são os dois principais candidatos que a gente tem hoje, né? Agora, no final de julho, né? Não vejo como o tetra possa mudar o tom dessas campanhas, né? Hoje nós estamos vivendo um outro tipo de contexto. Um contexto, de um lado, que é uma grande crise econômica, em que a sociedade brasileira está plenamente consciente que Copa não vai resolver a crise econômica. Há também um grande processo de mobilização popular, de participação popular, foi o caso do impeachment, CPI, etc.
que nós podemos ver aí através do exemplo de ontem do caso Osiris. Então, hoje, basta ver o número de cartas de eleitor no jornal cobrando que deveria haver o fisco em relação aos jogadores. Tá certo? Então, há muito claramente uma noção de cidadania que está em jogo. Também nós podemos dar um exemplo da decisão ontem do Tribunal Superior de Eleitoral que proibiu ao Fernando Henrique Cardoso a utilização da bandeira nacional em propaganda. Então, a minha pergunta, a resposta muito clara é que eu não vejo por onde que nessas eleições de 94 será possível utilizar a Copa, porque o contexto que nós estamos vivendo na sociedade brasileira não dá margem à questão da manipulação, devido aí toda essa questão de uma grande conscientização e de um grande processo de reclame de cidadania. Bem, as opiniões estão na mesa. Você deve ter a sua. Brizola passa para Lula, que de primeiro inverte o jogo para Enéas. Daí para Espiridião Amin, mata a bola no peito, vai rápido para o campo de ataque, cabelos ao vento, passa a bola para Fernando Henrique. Parou. Como a sociedade brasileira se comporta num ano atípico como esse? Copa do Mundo de Futebol e eleições conjugadas. São dois momentos muito importantes de afirmação da sociedade brasileira. No campo político, a afirmação da democracia, a afirmação da participação das pessoas pela escolha livre de seus representantes, e no caso são eleições conjugadas, portanto elas se configuram ainda mais importantes. E no caso do futebol, é a afirmação da cultura brasileira através do principal esporte, do nosso esporte rei, que é justamente o jogo de bola. O jogo de bola que foi conquistado pelas camadas populares do Brasil e que se afirma hoje como o mais importante patrimônio da nossa cultura popular. E as bagagens da seleção na alfândega, hein? Pô, eles fizeram tão bonito nos Estados Unidos e logo quando chegaram aqui no nosso país, no Brasil, que vexame. Atenção, rapaziada do Tetra. Ser herói não é só levantar a taça. É também respeitar as leis do país. Ganhar uma Copa do Mundo é um mérito para qualquer pessoa. Mas nós já tivemos 3 seleções brasileiras campeãs antes dessa. Nós tivemos também Ayrton Senna. E nós temos as meninas do basquete e os rapazes do vôlei. Agora, todo brasileiro deve pagar seus impostos. Principalmente vocês que são campeões, que são um exemplo. Olha só, de repente a gente ficou muito sério. Esse programa era só festa para comemorar a vitória do Romário e companhia. Ué, comemorar é uma coisa. Agora, achar que tudo mudou só porque a gente foi campeão é outra bem diferente. Tá legal. Já que a gente vai falar de política, que tal ouvir os políticos sobre esse assunto? Não, chega de Copa do Mundo. Essa a gente já papou. Vamos ouvir os políticos sim, mas não sobre futebol. Afinal, esse não é um programa esportivo. Nosso assunto é a universidade. Vamos então perguntar aos candidatos ao governo do estado qual é o pensamento de cada um e quais são os seus projetos em relação à universidade. Ótimo. Só que no programa de hoje já não dá mais tempo. Estamos no final. Está esgotado o tempo regulamentar. Atenção, reitores e alunos das universidades estaduais. Domingo que vem a gente volta falando exatamente com os candidatos a governador sobre ensino e universidade. Você acredita em promessa de político? Não. Não. Ah, um pouco. Acredito porque tem uns que promete e faz. De jeito nenhum. Só promessa, promessa, ninguém vive não, né? Então, com um beijão para todos os tetracampeões, apesar do nosso puxão de orelha e as críticas que fizemos ao Parreira, até domingo que vem. Esses dois homens correram o mundo juntos sob diversos disfarces. Batman e Robin, Pinóquio e Gepeto, Mandrake e Lotar, o Guinho, Zezinho e... Bem, um dos dois tem personalidade dupla e assume o papel de Luizinho de vez em quando. Mas o mais importante é que agora eles são os temíveis Parreira e Zagallo, os comandantes da esquadra brasileira. Ai, meu Deus. O Parreira é super teimoso, não aceita crítica e nem liga para a opinião pública. Você não acha ele meio militarzão? Eu discordo inteiramente de toda pergunta. Ele não é individualista, ele liga para a opinião pública, é um sujeito de formação absolutamente democrática.
O entendimento dele com a imprensa é o mais democrático possível, aliás, é perguntar a qualquer repórter esportivo isso. Ele não é nada disso. Porque ele é o seguinte, ele é o treinador da seleção, ele tem a opinião dele, ele tem responsabilidade, não pode ser Maria, vai com as outras, ele tem que ter a opinião dele, se ele confia nela, ir em frente. Mas, longe, ele já fez várias experiências aqui, fruto de pressões que foram feitas. Ele não é nada militarista, rigorosamente nada. Para todas as pessoas, todos os brasileiros que estão pessimistas, eu dou um cartão vermelho, porque eu acho que nós temos que acreditar no Brasil, temos que fazer aquela corrente para frente, porque o Brasil é o nosso país querido, amado por todos nós. E com a conquista de um tetracampeonato mundial, quem sabe o nosso Brasil vai melhorar em tudo. A gente espera tanto por essa melhora, não é? Então, um tchau tetracampeão para vocês. Domingo que vem a gente volta. Valeu, seleção. Olha aí, meu bem, prudência e dinheiro no bolso, canja de galinha não faz mal a ninguém. Cuidado pra não cair da bicicleta, cuidado pra não esquecer o guarda-chuva, cuidado pra não cair da bicicleta, cuidado pra não esquecer o guarda-chuva. Conversa e toca, espera, passa o rodo para melhorar, chama pra dançar. Conversa e toca, espera, passa o rodo para melhorar, chama pra dançar. Tem gente dentro, quem não saltar agora só em realengo. Tem gente dentro, quem não dançar agora só no próximo bar em realengo. Momento luminoso, carinho, sensualidade, luxúria, fantasia, sonho, felicidade, você encontra na minha cidade, você encontra nesta cidade. Sonhando, o dólar caiu, o cruzeiro subiu, numa boa, tirei a escada e beijei da vida.